Vamos ver aqui um exemplo de uma aplicação web completa, com interface. Vou utilizar o Vue 3.0 já como exemplo, e uma API para prover recursos que possam ser consumidos de maneira assíncrona e dinâmica pelo Vue. Então, bora pro vídeo. Saudações terráqueos, o Pupo aqui falando, e antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Gostando do vídeo, curte, comenta, compartilha, ajuda esse conteúdo a chegar a outras pessoas que, assim como você, têm interesse pela área de desenvolvimento de sistemas. Sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela e vamos embora pro vídeo. Bom, estou aqui com o NetBeans aberto já. Qualquer dúvida sobre o ambiente de desenvolvimento, segue na descrição e no card aqui em cima um link para a playlist que tem todos os vídeos sobre Java e sobre esse ambiente de desenvolvimento que eu preparei para esse vídeo. E aqui o que eu vou fazer é criar um projeto novo. Eu vou usar o Ent aqui por simplicidade, tipo Java Web. E a ideia aqui é criar uma aplicação para manipular os dados ali de um estacionamento. Algo simples, mas que envolva aí todas as operações básicas de uma aplicação. Vou usar aqui a lib para colocar minhas bibliotecas, que eu vou precisar do SQLite e de uma biblioteca do JSON. É o Glassfish mesmo com a Jakarta EE10 que a gente vai usar. Clique em Finish. E para ilustrar, esses aqui são os preços os casos de uso do que a gente vai fazer. A gente vai poder listar usuários, um visitante vai poder consultar o preço do estadia, tem aqui a lista de usuários, um operador ele consegue ver o histórico de preços, ele consegue registrar uma entrada de um veículo, listar os veículos estacionados e a partir daí registrar uma saída de veículo, e ele pode também listar os históricos das estadias. Bom, eu não vou precisar aqui desse HTML, então eu vou remover. Vamos começar estruturando aqui o nosso projeto, tá? Aqui em Source Packages, vamos criar um pacote chamado Model, e no Model vamos criar uma classe Java chamada User, mais uma classe Java Vehicle Stay, estadia do veículo. Agora um novo pacote chamado Web, e aí aqui a gente vai criar um servlet chamado API Servlet, e aqui como padrão eu vou colocar API /*, porque a gente vai usar vários endpoints distintos. Tem que mudar aqui para Jakarta, porque eu estou usando Jakarta 10, a partir do Glassfish, né? Pronto. E mais uma classe que eu vou chamar de App Listener. Aqui em WebInf eu crio uma pasta chamada JSPF. Dentro do JSPF eu crio um JSP como um segmento que eu vou chamar de header, vou colocar, vai ser o cabeçalho do meu site, e aí eu vou criar aqui a página index. É só o esqueleto dela, a index eu criei no lugar errado, vou arrastar aqui para web pages, que ela tem que ficar aqui na raiz de web pages, e agora eu já dou um play para ver se vai funcionar. Funcionou, tá mostrando aqui a index Hello World, é o que eu tenho aqui na index, e outras 3 páginas que a gente vai criar são uma página JSP chamada Users, e outra chamada History. Pronto, deixa eu fechar tudo aqui e agora a gente começa a brincar. Vamos começar pela User. Deixa eu remover esses comentários só para ficar melhor aqui. Dar um pouco de zoom, para vocês enxergarem melhor. Vamos começar criando um atributo para o ID, outro para o nome, outro para o login, outro para role e outro para o hash do password, que a gente nunca guarda password no banco. Aqui eu crio um método chamado getCreateStatement, como stat, que vai me devolver a string que eu vou usar para criar o objeto no banco. Daqui a pouco a gente vai importar as bibliotecas e começar, e aí a gente vai usar isso aqui para deixar uma criação automatizada do modelo de dados. A gente aproveita aqui também para vir em Insert Code, eu vou criar um construtor com os parâmetros todos e eu vou também inserir mais código. Eu vou colocar os getters e setters, marco tudo, mando encapsular os campos e clique em Generate, criou. Agora vamos para a classe Vehicle Stay, a gente já vai precisar voltar no Users mais tarde para complementar ela. Aqui, vamos começar criando, dá um zoom aqui, vamos começar criando um static para armazenar o preço da hora. Sem complicações, deixar simples o preço, ele não é exatamente estático, mas fica como uma constante que a gente pode usar no projeto. A gente vai precisar também de um raw ID, vamos ter uma string para o modelo do veículo, uma string para a cor do veículo, uma string para a placa do veículo, um date para o início da estadia, e aqui a gente usa o Ctrl espaço para pegar o Java UtilDate, um date também para o fim da estadia e um atributo para o price. Aqui eu vou inserir como código um construtor que recebe todos os parâmetros, seleciono tudo aqui, vamos fazer, mas eu vou precisar também de um construtor que não tem o fim da estadia nem o preço.
essas duas variáveis a gente usa como controle quando tiver o fim da estadia, porque terminou a estadia. Enquanto não tem o fim da estadia, enquanto esse campo for nulo, é porque a estadia está em andamento e a gente vai usar essa condição para mostrar a lista do que está dentro do estacionamento no momento. Para finalizar aqui, vamos inserir os getters e setters. Eu marco tudo, mando encapsular, embora eles já estejam como private, e clico em generate, ele gerou aqui todos os métodos para mim. Agora a gente vem aqui na app list. Bom, remover esses comentários. A gente coloca aqui a implementação de um servlet context listener. O que esse cara faz é permitir que a gente vincule essa classe com o servidor para que ela seja executada na forma de um evento ou de vários eventos por parte do próprio servidor web. E para isso funcionar, a gente coloca um annotation aqui chamado web listener. E aqui, dentro aqui do código com o botão direito, deixa eu dar um zoom aqui. Dentro do código com o botão direito, eu tenho lá o insert code e eu posso pegar aqui override method, eu pego aqueles que eu vou precisar. Então, eu tenho aqui o context destroyed e o context initialized. Então, como o nome já sugere, daqui a pouco a gente implementa eles, como o nome já sugere, o context initialized, ele é executado no momento em que o servidor carrega a aplicação, no momento em que a aplicação é publicada, implantada no servidor. E aí vamos começar colocando aqui um atributo do tipo final também para o class name, que vai ser o nome da classe lá no SQLite, que a gente ainda não incorporou a biblioteca, a URL, um log de inicialização, que vai ser útil para a gente, e uma exception, tudo como static, que a gente vai utilizar para controlar de alguma forma aí a execução da nossa aplicação. O context destroyed a gente não vai precisar. E o context initialized, vamos começar colocando aqui um try-catch, em que a gente grava aqui o log do erro e guarda o erro nesse objeto exception aqui. A gente vai precisar de um método de apoio aqui. O método de apoio getMD5hash, ele vai pegar o hash utilizando a criptografia MD5 para guardar no banco, que não se guarda senhas em banco. Aí a gente usa essa classe message digest e cria uma instância a partir do MD5. A gente faz um update nela com os bytes desse texto aqui recebido como parâmetro e a gente retorna ele como um big integer convertido para string, guardar string lá no banco. Outro método que a gente precisa é esse get connection. Eu vou pegar aqui a connection do JavaSQL. Inclusive, connection é um nome muito comum. E como a gente vai utilizar várias classes do JavaSQL, vamos colocar aqui JavaSQL, asterisco, pronto. Aqui a gente carrega aquele class name que a gente declarou como final aqui em cima e dá um get connection a partir da URL que a gente declarou também aqui em cima e retorna essa connection para ser usada em vários lugares, né? Vai utilizar mais para frente. Aqui dentro do try no context listener a gente vai começar pegando uma conexão a partir daquele método getConnection que a gente acabou de declarar aqui embaixo, criando um statement a partir dessa conexão nesse objeto chamado S aqui, e a gente vai colocar um código aqui no meio, mas eu já vou deixar preparado aqui o close tanto do statement quanto da connection, que sempre que a gente abre o conexão statement, a gente tem que fechar depois de utilizar. Bom, a gente vai criar um date aqui, o pacote JavaSQL, ele tem a classe date e ela é diferente da Java Util Date. Então aqui a gente tem que colocar, não a do, né, quando eu dou um ponto espaço aqui, vocês mostram que ele está tentando ler o do JavaSQL. Então, não é o do JavaSQL. Então, eu vou colocar aqui um import exclusivo para o Java Util Date. E aí ele vai considerar a classe date do Java Util. Bom, esse log aqui, em que a gente está guardando aqui as informações que estão rolando enquanto a gente usa, eu vou avisar aqui a data, a hora e quando que está iniciando a criação do banco de dados. Depois eu acrescento no initialize log, sempre usando o mais igual aqui, ó, que eu estou criando a tabela usuário se ela existir. E aí eu uso aqui, eu tenho que importar a user do model e aqui eu invoco aquele getCreate statement. Aqui a gente tem a criação da tabela. Se ela não existir, tabela users com os campos login, varchar, name, varchar, role, varchar e password hash, tudo como varchar. Aí eu coloco aqui no initialize log o done. Eu faço a mesma coisa para vehicle stay, só que na vehicle stay eu esqueci de colocar o método create statement. Vamos lá, aqui está o método get create statement. Então ele cria a tabela, se não existir, uma tabela chamada vehicles stay com o modelo do veículo como varchar, a cor do veículo como varchar, a placa do veículo como varchar, o begin stay que é um date time, o end stay que é o date time e o preço que é um numeric. Agora ele vai parar de chiar aqui. Agora a gente vai começar implementando aqui na tabela user um mecanismo que a gente vai precisar incluir aqui, que é o seguinte: se a gente cria a tabela sem usuário nenhum, como é que a gente consegue logar no sistema? Não consegue. Então, quando a gente quer automatizar a criação de um modelo, o primeiro usuário administrador ele tem que ser criado.
a gente vai fazer aqui na user? Bom, a gente vai criar aqui um método chamado getUsers. Ele vai usar uma array-list, então deixa eu incorporar. Eu estou colando o método aqui para o vídeo não ficar muito extenso também. A connection é do JavaSQL, mesma coisa que eu fiz na outra classe. Eu já vou colocar aqui o import java.sql.asterisco, porque a gente vai precisar de várias classes do SQL. O app-listener, a nossa classe lá do pacote web, a gente vai precisar dela aqui, faz o import. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu crio um array list de user, e aí eu crio uma conexão statement e um result set para essa query aqui, select row id asterisco from users, e aí uma característica do SQLite aqui. Toda a tabela, todo o registro de uma tabela do SQLite já tem o row ID por tabela, né? Vocês repararam que aqui eu não precisei colocar o row ID aqui. O row ID é uma variável, um atributo implícito de uma tabela no SQLite, uma característica do SQLite, já é auto-incremento, inclusive. E o que acontece é que aqui ela não vem também por padrão no select asterisco. A gente precisa forçar ela quando quer ler ela e eu vou querer usar, né? Então, depois de dar o select asterisco users, a gente vai usar o result set para percorrer ele gravando o row ID, o login, o name, a role, o password hash, e aí a gente adiciona na lista um novo usuário a partir desses parâmetros aqui, usando o construtor dele. Aí a gente fecha o result set, fecha o statement, fecha a connection e devolve essa lista. Um outro método muito importante, bem parecido, que a gente vai precisar criar é esse getUser. O que ele faz? Ele recebe um login e um password. Esse não é o hash do password, é o password mesmo. E aí ele cria um usuário, cria a conexão, ele faz um select diferente aqui, ele faz um select em que o login é interrogação e o password hash é igual a interrogação. Aqui a gente cria um statement, coloca no statement login, coloca no statement, olha só, aquele método getMD5hash do password do usuário. Então o usuário escreve o password, a gente pega o hash e grava o hash, só o hash que a gente usa, tanto para consultar quanto para gravar no banco de dados. Aqui a gente declara um result set e aqui a gente tem um if, porque isso aqui deveria retornar um ID só, porque isso aqui é único, né? O login é único, deveria retornar um registro só. Então a gente tem um if, não um while. A gente lê o row ID, o name, a role, o password hash e instancia um novo usuário aqui em user e lá no final a gente retorna esse user. Depois de fechar o result set, o statement e o connection, a gente retorna o usuário. Outro método que a gente vai precisar é o insert user. No insert user a gente cria a connection, a gente executa o comando insert, também com o prepared statement, como já visto em aulas anteriores aqui. A gente usa o insert com as interrogações e seta os valores na ordem correta. Login, name, role, password, login, name, role, o hash do password do usuário. Então a gente consegue inserir um usuário dessa forma, também pegando sempre o hash do password. No método updateUser, a gente recebe o login, o name, a role, o password. A gente faz igual, a diferença é que em vez do comando insert é o comando update. O resto da estrutura é literalmente a mesma. E por fim a gente tem o deleteUser. O deleteUser a gente recebe o row ID, cria a connection, igualzinho também, só que aqui não tem o result set, não, mas no update e no insert também não tinha, né? A gente tem aqui o comando delete por um row ID que foi informado como parâmetro, então a gente também usa o prepared statement, coloca o row ID recebido aqui como parâmetro, executa, fecha o statement, fecha a connect. Terminamos a nossa classe user Java, a gente já pode salvar aqui e finalizar também a nossa app list. O que a gente precisa fazer aqui, depois de criar a tabela user, a gente pergunta se o getUsers veio vazio. Se ele veio vazio é porque não tem nenhum usuário na tabela. Isso aqui a gente não precisa nem condicionar. Se não tiver nenhum usuário, a gente vai criar um usuário administrador padrão para poder utilizar ele para entrar no sistema e criar outros usuários. Então, para fins de teste, eu vou usar o próprio método insertUser da user e colocar o usuário admin como administrador com o papel admin e assim 1, 2, 3, 4. Complemento aqui o log e vou criar um usuário chamado fulano, que é o fulano da Silva, com o papel user e a mesma senha, 1, 2, 3, 4. Aqui complemento o log e está pronta meu app list. Já posso salvar. Ele provavelmente está dando erro lá no servidor, porque ele vai tentar pegar uma conexão e eu nem coloquei as bibliotecas aqui. Então o que eu vou fazer? Procuro por SQLite JDBC, o primeiro link que vem aqui do GitHub, SQLite JDBC Driver, é o link que a gente vai usar, a gente já viu isso aqui, né? Tem aqui o download para fazer o jar, releases, aqui está ele, eu clico nele, ele faz aqui o download. Uma vez feito o download, aqui em Libraries eu vou em Add Jar Folder, seleciono o JDBC Lite, clico em adicionar,
aqui, foi carregado para a minha biblioteca. Outra coisa que eu faço é pesquisar por Java.json aqui no GitHub. Eu gosto dessa biblioteca aqui, que ela é bem leve e fácil de usar. Clico aqui para fazer um download. Ele fez aqui o download dela. E aí, da mesma forma aqui em Libraries, eu venho em Add Java Folder, pego ali a JSON, incorporo ela na biblioteca. São essas duas bibliotecas que a gente vai precisar nesse projeto. Só isso aqui e mais nada. Eu posso até fechar aqui já o app listener. A minha classe user também já está finalizada. Agora eu vou implementar na vehicle state os mesmos métodos que eu preciso para operar o meu estacionamento. Então vamos lá. Os métodos são bem parecidos. Vamos começar, deixa eu fechar isso aqui, criando o getList. Ele vai precisar de um ArrayList. Ele também precisa do JavaSQL. Então vamos colocar aqui o import JavaSQL ISCO. Ele também precisa do app listener. Então vamos importar aqui. O que ele vai fazer? A mesma coisa que o outro. Qual que é a diferença aqui? Eu crio uma lista para retornar lá no final, crio uma connection, statement, um result set, só que esse result set ele tem um filtro. Ele vai pegar tudo da vehicles states, aonde o end state é nulo, ou seja, só aquilo que está ativo. O getList vai me retornar só a lista das estadias ativas. Esse while, ele percorre o result set instanciando uma nova estadia de veículo, um novo veículo state com os parâmetros que eu preciso, o ROID, o modelo do veículo, a cor do veículo, a placa e o início da estadia, porque os outros dois estão nulos, então não faz sentido eu colocar aqui no construtor, não precisaria, eu já deixei um construtor sem eles dois. E aí a gente cria um muito parecido que é o getHistoryList, que vai trazer tudo sem o filtro. Na verdade o filtro é outro, só se o end state for not null, ou seja, ele vai pegar só o histórico, só aquelas estadias que já finalizaram. O resto é igualzinho, a diferença é que a gente vai usar o construtor completo, com todos os atributos aqui, inclusive o end state e o price, porque a gente quer mostrar para o usuário o histórico. E aí a gente cria um método chamado addVehicleState, que recebe o modelo, a cor e a placa apenas, e aí ele faz um insert aqui com os parâmetros, colocando nulo aqui para o end state e para o price e colocando as interrogações na sequência que a gente define aqui embaixo, model, color, plate e depois uma data hora nova aqui, né, atualizada pegando a data hora do servidor. Executa, fecha o statement, fecha connect. E o último método que a gente precisa nessa classe é o finish vehicle state, que recebe o ROID e o preço que vai ser gravado. Ele faz um update na tabela só definido o end state e o price, e o resto é igualzinho. A gente define aqui um novo timestamp para o end time, para o end state, um double price, o long para o ROID, porque ele é usado aqui no where. Salvei. Está feito aqui meu veículo state. Aqui, para você saber se está funcionando, o que você pode fazer? Aqui no index JSP, depois do H1, basta a gente colocar aqui a gente aqui no app listener, né? A gente não criou esse initialize log. Então, se no index a gente colocar aqui o app listener.initialize log, faltou web aqui. Aí, se eu salvo e executo, ele mostra aqui initializing database creation. Deu OK. Creating user table if not exists, done. Se chegou no done porque criou, creating vehicle table if not exists, done. Então ele criou, funcionou direitinho. Se acontecesse algum erro, você teria que verificar, né? Se acontecer algum erro com você vai ter que verificar se não é o nome da classe aqui que está errada, se é a URL que está diferente, se tem algum comando errado aqui também, né? E vocês podem estranhar, ele não mostrou aqui que adicionou os usuários, mas é porque os usuários já tinham adicionado em algum momento. Sempre que a gente dá o salvar e ele implanta a aplicação, ele executa essa rotina aqui, essa context initialize. Então, aqueles usuários já foram criados, já passou por aqui, e depois que os usuários estão na tabela, eles não entram mais aqui, a rotina não entra mais aqui nesse item. Agora a gente pode vir aqui na nossa API Servlet e a gente pode começar a implementar ela, testar no Postman antes de fazer a interface. Eu vou remover os comentários por questões didáticas aqui para ficar mais fácil para vocês lerem. O que a gente vai fazer aqui? Vou remover só esses comentários aqui. Por padrão, quando a gente cria o Servlet aqui no NetBeans, ele só implementa aqui o do get e o do post. Então a gente tem que vir aqui em Insert Code, Override Method, e a gente vai precisar também do Delete e do Click em Generate. Uma coisa aqui que ele faz que fica diferente é o nome do atributo. Eu quero deixar eles padronizados, então eu vou copiar aqui os nomes dos atributos dos métodos que já existem, vou colar aqui, vou deixar vazio por enquanto aqui, então cola aqui também. E em todos eles eu coloco aqui o Process Request, então a gente mantém um padrão entre eles. Pronto, a gente tem do put, do delete, do post e do get. Aqui no Process Request,
Ó, aqui no Process Request, antes da gente implementar aqui, a gente precisa criar um método utilitário aqui. É esse método aqui que devolve um JSON body. Eu vou importar aqui o JSON Object do org.json. O Buffered Header também precisa ser importado, já apareceram aqui em cima. Tá, então ele vai ler do body. O body vem um texto ali que vai converter aquilo num objeto JSON que a gente possa usar facilmente aqui nos nossos métodos, tá? Vamos colocar aqui o Process Request antes de implementar esses métodos aqui. Então, o que a gente vai fazer? O nosso Process Request, ele vai ser invocado a partir de todos os métodos, o get, o post, o delete e o put. Todos eles vão invocar o Process Request. O que o Process Request faz? Ele define como tipo de conteúdo aqui um JSON, um char7 UTF-8, ele cria um objeto do tipo JSON, e aqui nesse try, ele tenta processar esse JSON, processar a nossa requisição. Daqui a pouco eu volto aqui. No catch, se a gente cair aqui no catch, é porque uma exceção aconteceu, a gente coloca aqui response.sendError, o código padrão de erro interno é 500, internal error, a gente concatena aqui com erro, porque lá na interface a gente vai poder usar e entender melhor o que está acontecendo. Ele também adiciona esse erro. Não, isso aqui nem faz sentido colocar, que isso não funcionaria. E por fim, ele pega aqui a resposta e dá um print aqui do file do string. E dentro do try, o que a gente está fazendo? Eu não configuro aqui meu Cebit para receber /API /asterisco, então eu vou receber lá qualquer requisição /API /asterisco. Aqui, se eu vou colocar um if para ver se a URI termina com /API /session. Se for session, eu vou invocar um método chamado process_session, que não existe ainda. Vou clicar aqui nesse botão que ele cria um método aqui, ele criou lá no final, né? Ele criou um método que não está implementado ainda. E aí ele passa o arquivo que tem que ser preenchido, o request e a response. Se o request URI termina com /API /users, eu vou invocar esse método process_users, que eu também vou criar lá embaixo, create method, arquivo process_users. Então eu vou ter na minha API o /session, /users e também o /park. Então também vou criar aqui o método process_parking aqui embaixo. Eles não estão implementados ainda. Deixa eu remover o comando que força uma exception. E em todos esses métodos vamos colocar aqui um throws exception, todos eles. Exception com n. Pronto. Vamos seguir uma estrutura parecida em todos eles. Aqui, se a gente receber, se o método do request for o put, a gente vai fazer providência aqui um put para ver se a sessão está funcionando. Se não, se o método for um delete, a gente vai providenciar aqui um delete que remove a sessão. Se não, se o método for o get, a gente aceita, a gente devolve os dados da sessão. Caso contrário, a gente vai mandar como erro aqui o 405, que é o método de not allowed, tem um código específico para esse tipo de erro no HTTP, e a gente joga aqui no file também, isso aqui também não precisa. Sempre que a gente dá um send error, não adianta montar um JSON, porque ele vai mandar uma página de erro. E a gente começa a implementação. Eu leio o body, eu leio o login, eu leio o password, eu estou esperando no body um password e um login, um objeto com password e o login, eu adiciono aqui o user e eu chamo o getUser com login e password. Aí eu coloco uma condição, se esse cara for nulo, se esse usuário que eu tentei for nulo, porque ele não achou o usuário. Se ele não achou o usuário, ele manda o erro 403, login or passwords incorrect, e manda aqui, como é um send error, não precisa disso aqui. E aí a gente tem o else. O que vai ter no else? Eu pego a seção do request e defino o atributo como atributo user, esse objeto aqui em cima, foi criado aqui em cima. E aí eu também coloco no file o ID, o login, o name, a role, o password hash. Esse parking hour service, eu preciso adicionar um import aqui do vehicle state. Eu pego a hora do preço da hora, né? E eu coloco aqui como message o login, só de uma questão informativa, né? Foi feito o login. Aqui no delete, eu removo o atributo user da sessão, ele que foi usado aqui em cima. Esse é o atributo que a gente vai usar como referência para saber se está logado ou não. E coloco a mensagem logged out no file. Por fim, aqui no get, eu pego o atributo da sessão user. Se ele for diferente de nulo, ou melhor, se ele for igual a nulo, eu respondo uma página de erro. Não tem sessão. Caso contrário, eu leio o usuário, eu coloco o ID, o get login, tá pronto o nosso método session. Então o session a gente fez aqui o put, o delete e o get. Agora a gente já pode testar. Abrir aqui o Postman. Vamos colocar aqui a nossa URL. Qual vai ser a nossa URL? Isso aqui, /API /session. Se eu tentar dar um get agora, olha lá, ele vai devolver uma página de erro, uma página dizendo, ó, HTTP erro 403, no session, foi o que a gente providenciou lá. Vamos colocar aqui agora como put, no body, coloca no JSON, login, admin,
password 1, 2, 3, 4. Tentar com uma senha errada, um desses 4 eu tento criar, ele vai falar login or password incorrect. Ele mudou aqui já, né? Então vamos tentar colocar o certo. Clique em send, funcionou. Ele devolveu a estrutura do arquivo lá. Então esse put aqui funcionou. Se eu voltar aqui no get, tentar e executar o get, olha lá, tá funcionando, ele não deu mais erro, ele me devolveu o JSON com os dados do usuário logado, que é o administrador. E agora vamos tentar dar um delete. O delete não tem body, eu dou o delete, ele saiu, fez logoff. Se eu tentar dar o get de novo, ele vai dar aquele erro, porque não tem sessão. Beleza, nossa session já está funcionando. Agora vamos pro users. Users vai ficar assim, aqui no users eu tenho controle, né? Qual controle? Se eu não tenho, se for nulo o atributo user da sessão, é porque não tem ninguém logado. E nesse caso não é para, eu vou colocar aqui um erro. Ó, isso aqui quer dizer um erro, 401, unauthorized, no session. Agora, se eu tenho, né, mas essa role não é igual a admin, também é um erro, não posso deixar, só o admin pode manipular aqui os usuários. Aí eu vou mandar aqui o erro 401, unauthorized também, mas outra mensagem, only admin can manage user. O que eu faço no get? Moleza. Aqui eu devolvo um JSON array, quer dizer, eu coloco no arquivo um JSON array com o getUsers, que eu já preparei lá na classe users. O que eu faço no post? Post é para inserir um usuário, então eu leio o body, dentro do body eu leio o login, o name, a role, os atributos, o password, e eu invoco o insert user da classe users com esses parâmetros que eu li do body aqui no meu JSON. Só isso. Como que ficaria o put? É quase igual. A diferença é que em vez do insert user eu vou invocar o update user. O resto é igualzinho, copiei e colei. Por fim, o delete. O delete eu leio o ID, mas como parâmetro, que o método delete não permite o body, e eu invoco o delete user para esse ID que foi lido aqui. Então, ele espera um parâmetro ID para poder excluir. Se não entrou em nenhum desses ifs, é porque é um outro método. Esse método aqui eu coloco o erro 405, método não permitido, não precisa mandar no file, está feito aqui. Meu users, a gente já pode testar aqui no post, vamos ver como é que vai ficar. Se eu em vez de session aqui colocar users, ele vai dizer, ó, não autorizado, não tem sessão. Então eu vou dar um put, entrei como admin, e agora eu volto aqui no último get que eu mandei, e agora ele funciona, ele me devolve a lista de usuários, ó, o admin, o admin e o fulano. Se eu quiser adicionar, então eu vou vir aqui em post, JSON, então eu coloco aqui, ó, login, vou colocar o login aqui, o Beltrano, o name, Beltrano da Silva, irmão, a role user e o password 1, 2, 3, 4. Tentar executar esse push assim, ele funcionou, não aconteceu nada. Se eu der um get aqui, ó, vamos ver. Ó lá, se não tivesse funcionado, teria dado um erro. Então ele funcionou, tanto que a lista agora já está trazendo o Beltrano aqui. Vamos tentar dar um delete. O ID do Beltrano é 3, então vamos tentar dar um delete. Aqui no delete eu não tenho body, como parâmetro aqui, o ID vai ser 3. Em send, ele funcionou, porque não deu erro. Se eu vier aqui em get, devolveu só a lista com 2 usuários. Eu poderia ter devolvido aqui, né? Além de dar um update, um insert update e o delete, eu poderia ter colocado uma mensagem de sucesso, tal. Poderia, mas isso não é relevante quando você está usando o back-end no front-end, porque o programador que está usando, ele sabe, se veio o código 200, que é sucesso, com o objeto vazio, seja lá o que for, é porque está tudo bem, é porque deu certo. Né? Para o Process Parking, eu também tenho controle. O Process Parking qualquer usuário pode usar, mas tem que estar logado. Então eu verifico aqui se o atributo user da sessão é nulo. Se for nulo, eu mando lá o 401 não autorizado. Aqui no get, eu vou ter um true. Como esse endpoint é para lidar com parking, com estacionamento, eu já coloco na raiz do file o our price, que é aquele nosso atributo. Assim a gente facilita o nosso uso lá no front-end, vocês vão descobrir já já. Se o request tiver o parâmetro history, eu vou mandar um JSON array do get history list. Caso contrário, eu mando o get list, que é aquela, né, qual que é a diferença? O history vai trazer todas as estadias que já finalizaram, e o get list vai trazer só as estadias que ainda não finalizaram, que estão ativas, que estão dentro do estacionamento naquele momento. Esse aqui não vai ser um CRUD convencional. O que o post vai fazer? O post ele vai pegar o do body, né, o model, o color e o plate, e ele vai fazer um insert só com o model, color e plate. Só isso. Ele vai adicionar a estadia com esses dados padrão do usuário. E aí no put, não vai ser um update de um CRUD comum. Né? A gente pega do body só o ID, a gente pega a partir do ID, né, a estadia do veículo, e esse método aqui, ele não está implementado, a gente esqueceu de implementar, acho que a gente esqueceu de implementar, então a gente precisa implementar ele lá no veículo stay. Não tem. Então, ó, então a gente adiciona esse método aqui, tem que adicionar esse método, ele recebe um ID, um select, eu dou um select na tabela veículo stays,
com um ID. E aí eu uso um prepared statement para passar esse ID como parâmetro. Não é um while, é um if, porque vai trazer um registro só aqui. Eu instancio o objeto só com um begin, que esse getState vai ser usado só para essa finalidade, né? Para ler algo tá? Só para quando eu precisar ler uma estadia que está rolando. E agora sim, voltando aqui no API Servlet, eu consigo ler a minha estadia. Tendo a estadia, eu vou usar o instante aqui do Java Time, vou colocar aqui em cima o import do Java, import Java Time asterisco. A gente colocou esse import aqui para usar aqui, ó. Então a gente pega o instante que iniciou a partir do getBeginState lá, convertendo para instante. A gente pega o momento agora, instante.now, e a gente calcula a quantidade de milissegundos usando esse duration.between do beginInstant e do agora, em milissegundos. E aí a gente multiplica isso pelo hour pricing, assim a gente tem nosso preço final. Por fim, a gente invoca o finish vehicle state com o ID e o preço que eu quero, o preço que foi calculado aqui em cima. Se não entrar em nenhum desses ifs em cima, é porque é um método não permitido, não é? O delete, não, a gente não vai implementar o delete aqui, a gente não exclui nada, é histórico, o usuário não pode excluir nada, não através desse endpoint. Como é que a gente testa isso aqui? Então eu posso dar um get aqui no parking, ver como é que vai ficar. Tá não autorizado, né? Tenho que dar um put. A gente dá um put. Pronto, agora sim. Eu venho aqui no get e ele já vai trazer ali. Eu já tinha dados nessa tabela, então vamos limpar ela. Aí eu já aproveito para comentar um negócio aqui. Se em algum momento é possível sempre, né? A gente está escrevendo o código, principalmente string assim, do SQL, é possível que a gente crie uma tabela, no momento do desenvolvimento, a gente cria uma tabela com o nome errado, quer refazer e tal. O que a gente faz? É só invocar aqui o execute com o delete nas respectivas tabelas, né? Então, vamos limpar essas tabelas aqui. O nome dela é vehicle state, aqui, cola aqui, ó. Então vou apagar as duas, né? Salvei, ele já apagou e implantou. Aí você pode deixar comentado isso aqui, sempre que você precisar zerar, você pode dar um drop e garantir que teu modelo vai estar vazio. Se eu der um send agora aqui, eu preciso me autenticar, usei o put para me autenticar, voltei aqui no get do parking, dei um send, veio vazio, agora tá certo, veio só o hour price aqui valendo R$10, que está estático lá na classe, e veio uma lista vazia, não tenho nada ainda. Então agora o que eu vou fazer? Fazer um post, O que eu mando aqui no post? Eu tinha definido lá os atributos, né, como objeto. O plate, eu vou colocar aqui, ó, AAA 1, 2, 3, model, Fiat Uno, color, branco. Vou tentar dar um post aqui, ó, não deu erro. Se eu voltar aqui no get, ó lá, tá ali o meu dado na lista. Vou fazer mais um post, vou colocar agora, vou colocar aqui a placa 2222, o modelo vai ser um Ford Toro, cor azul, dou um post, eu venho aqui no get, ó lá, tô com os dois. Vamos finalizar esse aqui, ó, o ID é 1, vamos finalizar ele com R$10, então aqui não vai ser o put, vai ser o post, vai ser o put. O que vai mudar aqui? Que eu vou mandar o ID e o price. Então o ID é igual a 1, price é igual a 10. Executou, não deu erro lá. 2 pontos, né? É igual, pronto, não deu erro. Eu volto aqui no get, executo o get. Olha lá, só tá 1 agora. Se eu colocar aqui no parque, interrogação, history e executar, ele vai devolver aquele que está finalizado, ó lá. Ele tem o row ID, ele tem o end stay e ele tem o preço. Ele colocou aqui 0,19. Ah, ele calculou, né? Ele calculou o preço. Coloquei aquele valor hora lá, o valor hora da estadia, né? Mas ele calculou o preço. Nem precisaria daquilo no método, né? Pronto, nosso back-end já está funcionando. Agora a gente pode implementar uma página para manipular isso aí. Vamos usar o Vue 3, vamos ver como é que vai ficar. Vamos começar pelo header aqui. O que a gente faz no header? A gente já implementa o login e deixa ele funcionando. Não, mas antes da header a gente tem que vir aqui no index para deixar já preparada a nossa página, né? Como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, ó. Tem o HTML, tem o head, eu vou colocar aqui como title web parking, eu vou colocar como link aqui o Bootstrap. Então, para pegar a biblioteca do Bootstrap, vem aqui em Bootstrap, vem em doc. Inclusive, ele já mostra aqui um esqueleto de um arquivo, é só copiar e colar isso lá. Aí você já vai ter essa estrutura, vai ficar faltando só o Vue. Então, como é que a gente faz para colocar o Vue aqui? Pesquisou por Vue, entrou aqui no Vue, vem aqui no Kickstart, ele já explica aqui como é que usa, mas na verdade não é no Kickstart não, é aqui no Install. Aí você rola aqui para baixo, que ele vai mostrar, ele vai dar o script aqui para você usar, né? Pode usar tanto esse aqui que está no... é esse aqui mesmo que eu estou usando lá. Quando você não informa a versão, ele já pega a última versão disponível, que é essa que apareceu aqui para mim.
E aí eu coloquei um include aqui do header, porque é no header que a gente vai implementar o mecanismo inteiro de autenticação. Agora sim, a gente salva isso aqui, vamos ver como é que ficou. Se eu atualizar aqui, tem nada lá, só o Hello World, que é o que está no header, ó. O header tem esse Hello World. Vamos começar criando essa estrutura. Tudo que a gente colocar aqui no header vai ficar compartilhado com qualquer página da nossa aplicação que inclui esse header. Então aqui eu vou criar uma instância do Vue do tipo reativa chamada shared. A gente vai usar dentro dela um atributo chamado session, que a gente vai usar ele de forma compartilhada com outras instâncias Vue, porque aqui a gente está usando o Vue como uma biblioteca comum JavaScript, né? Aí eu vou criar uma outra chamada session e eu tenho uma div. O Vue funciona assim, teve uma aula aqui que eu comentei do Vue, né? Mas propósito aqui, a gente só está usando, eu não vou entrar em detalhes aqui do Vue, tem a documentação lá para explicar, mas eu tenho uma tag com uma ID, e aí eu tenho no script uma instância, que é a partir do Vue Create App, eu defino aqui uma estrutura e eu monto esse objeto, essa instância do Vue a partir dessa minha tag aqui, vinculando as duas, né? O que eu vou ter aqui dentro da minha instância? Eu tenho essa function data, que vai retornar algumas coisas que a gente vai declarar aqui para usar. Eu tenho essa parte de methods e eu tenho essa parte do mounted, a gente vai usar essa estrutura desse jeito aqui. Então já criar ela aí. O que eu vou ter de dados aqui? Esse shared, que é essa aqui em cima. Eu vou deixar ele aqui para poder usar durante a utilização da minha instância. Eu vou declarar aqui uma chamada error para armazenar o erro, uma chamada login username, uma chamada login password e uma chamada data. Dentre os métodos, eu vou declarar aqui um método genérico chamado request, que recebe uma URL, recebe um método, recebe uma data. E aqui eu tenho um try-catch. No try-catch eu tento ler uma resposta genérica dando um fetch naquela URL com o método que eu informei aqui em cima. No cabeçalho eu digo que é a JSON que eu estou mandando e no body eu mando aqui o data convertido para JSON. Se ele vier, porque se vier nulo ele vai colocar nulo e não vai ter efeito prático nenhum. Se o status da resposta for 200, eu devolvo o JSON, quer dizer que ele veio correto, veio 200, ele veio, nem que seja um objeto vazio, ele vai vir um objeto JSON. Caso contrário, porque deu erro, então eu não retorno nada e eu pego o response status text, que é o erro que deu, e coloco aqui no error. A gente vai usar essa variável para mostrar a mensagem de erro para o usuário na interface. Se caiu no catch, eu também gravo o erro dado aqui nessa variável error e retorno nulo, não retorno nada, né? E eu implemento aqui 3 métodos, o load session, o login e o logout. Faltou o código aqui. Agora sim, o login, o logout e o load session. O que o load session faz? Eu leio data a partir do request. Aqui tem que ajustar os nomes, é o parking web app. Então, a partir do parking web app, que é o contexto da nossa aplicação, eu leio a API, a session, para get. E aí, quando esse dado veio, eu, além de armazenar o dado nesse data aqui, que é o objeto que a gente vai usar, eu zero o error, porque eu faço uma tentativa de login, deu erro porque a senha está errada, por exemplo, o erro vai ficar preenchido. Então sempre que eu tento fazer, sempre que eu leio uma sessão, eu faço um login, sempre que acontece alguma atualização na tela, eu quero limpar o erro, porque só é para ter erro se acontecer alguma coisa errada. E se acontecer alguma coisa errada, ele não vai entrar nesse if, porque aqui tem if data. Se o data vier nulo, ele não vai entrar nesse if. E por fim, eu coloco também esses dados, né, o dis.data, na session daquela minha instância compartilhada, criada aqui em cima. Ela vai ser muito útil em todas as páginas que a gente vai utilizar a nossa aplicação. No caso do login, eu vou invocar também o session passando o put. A diferença é que eu vou mandar aqui o login o login username e o login password, que são esses que estão declarados aqui em cima. Depois, usando o vModel do Vue, a gente vai associar ele com os inputs. E aqui, se tiver o data, quer dizer que retornou com sucesso, a gente preenche normalmente aqui os dados igualzinho aqui em cima. Em todos os casos, essa linha é idêntica. No caso do logout, a gente também invoca o session passando o delete. Não precisa dar parâmetro nenhum, não precisa nem informar qual é a sessão, porque só vai ter uma. Ele limpa e ele também atualiza aqui o dis.data, o dis.shared session e o error. Para finalizar aqui em mounted, a gente invoca o load session, porque o mounted ele vai ser executado assim que a nossa aplicação carrega. Então, se eu salvar isso aqui e executar, a gente não vai ver nada funcionando, mas se eu der um F12 e não apareceu o erro, é porque está tudo ok. Esse erro que deu é um erro já esperado. Ele tentou ler a sessão, mas ele não tem ninguém logado, então a sessão veio como no session, mas não deu erro na página. A gente também nem implementou nenhum mecanismo de interface ainda, né? Vamos fazer isso agora aqui dentro da nossa div. Então, ó, vamos começar colocando uma navbar, sem entrar em detalhes aqui do Vue. Mas aqui a gente tem nesse navbar esse VIF. VIF igual a data, quer dizer, se data não for nulo, ele vai mostrar esse navbar. Então, o que tem nesse navbar? Ele tem aqui um botão, esse botão é o botão
da responsividade, né? O botão que aparece quando a janela está com a largura bem pequenininha. Esse WebPark é o nome da nossa aplicação, que está linkando lá para o index JSP. Aí eu tenho aqui uma div, nessa div eu tenho uma UL, nessa UL eu tenho uma LI para o index JSP chamada Home, uma UL-LI para o History JSP chamada History e uma outra LI para o Users JSP chamada Users. Por fim eu tenho um span, esse span ele vai mostrar o nome do data, que é o nome que está lá na seção, esse nome da seção é o nome do usuário, coloco um íconezinho aqui, e aí tem um botão que vai chamar no clique o logout. E aqui um ícone também, que é o ícone de uma setinha para a direita, como se estivesse fazendo o logout. Essa nave só vai aparecer se tiver dados na seção. Aqui embaixo a gente vai ter a situação onde não tem dados, o else, né? Else. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma div com um card. Isso aqui é um card do Bootstrap. No cabeçalho eu coloco aqui o WebPark Authentication. No body eu coloco um form com duas divs, cada div tem um label e um input. Um input, o vModel está associando esse input com o login username, o outro input, o vModel está associando ele com o login pass. Por fim, vem um button, um clique no login e mais nada. O texto aqui, login. Vamos ver como é que vai ficar. Faltou salvar aqui, então. Salvo. Agora sim, vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, já ficou meu formulário de autenticação aqui. Tá faltando um negócio só antes da gente poder testar e ver se está funcionando. Depois do else, a gente tem um VIF aqui para mostrar o erro. Então, se eu tenho o erro e o erro de no session, eu não quero ficar mostrando erro de sem sessão, porque sem sessão não é um erro que o usuário vai ver a tela de login já, né? Então, intuitivamente, ele vai saber que ele vai ter que fazer uma sessão. E aí eu mostro o erro se não for o erro de sessão. Salvo isso aqui, volto na minha página, atualizo. E agora eu posso fazer o login. Vamos logar como fulano, vamos começar a senha errada. Começar a senha errada. Aqui a gente está com um problema que é o seguinte. Aqui, ó, nos botões, eu copiei do Bootstrap e ele colocou submit. Aí o submit ele faz uma nova requisição. Ali na página aqui, como eu tentava fazer o login errado, ele não mostrava a mensagem do jeito que tinha que mostrar, porque ele fazia um get por cima, porque era o submit, então ele dava um refresh na página, né? Bom, vamos ver, vamos testar aqui. Aí, loguei como admin, tem um botãozinho para fazer logout, deixa eu logar como fulano, nem vou mudar a senha, lá como fulano, estou logado agora como fulano, clico aqui para fazer o logout. Eu não apaguei aqui, mas nós poderíamos limpar no login, no método login aqui, a gente podia limpar as variáveis, né? Mas deixa eu colocar como estava, para eles ficarem iguais. Pronto, vamos atualizar aqui. Loguei como admin. Pô, eu copiei da linha errada aqui. É dessa linha. Esse tem que ficar igual a esse, né? O load session e o login session ele atualiza a sessão com os dados. Ele não bota nulo, né? Agora a gente dá uma olhada aqui. Então, logo como admin, logo como fulano. Funcionou. Beleza. Agora a gente pode partir para index. Por enquanto na nossa index não tem nada, só a carcaça, né, que está abarcando aqui o header. Então a gente começa criando uma div e eu vou colocar aqui, né, um ID na div app. E aí eu crio aqui um script também. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse script, vou ficar aqui com uma div com ID app, e no script eu vou instanciar também um objeto do view chamado app. A estrutura dele vai ser parecida com a do header. Eu tenho aqui uma function data que vai retornar os dados que eu já vou definir aqui. Tem esse grupo de métodos que a gente ainda não definiu e tem o mounted. Então vamos começar aqui pelo data. A gente vai precisar desses atributos aqui, ó. O shared, que a gente está compartilhando lá do header, esse cara aqui. Então eu vou usar ele tanto na instância session, quanto aqui na instância app. Vou colocar aqui o share, dá um zoom. O error, da mesma forma que lá no header, eu vou manter aqui um atributo chamado error para eu armazenar erros que eu quero que apareçam para o usuário. Eu vou declarar aqui um objeto para representar a data aqui do sistema. Vou fazer o cálculo automático do preço da estadia, só para servir de referência na tela. E aí eu tenho os atributos aqui, new model, new color, new plate e our price. Esses 4 atributos vão ser usados aí durante a manipulação dos dados. E por fim eu tenho um array chamado list. Aqui em métodos, a gente começa criando aquele método request, que é o método padrão, copiei e colei lá do header, igualzinho. Ele vai ser usado aqui também nos outros métodos. E aí depois desse método a gente inclui aqui o load list. O que o load list faz? Ele faz um request do parking web app /api/parking. Se tem dados, se não teve erro, ele pega aqui o valor o preço da hora, e ele também pega a lista que vai ser retornada. Aqui, quando a gente jogou lá no parking, quando a gente fez aqui, ó, quando a gente joga aqui
parking é o get. Eu não estou logado, né? Deixa eu fazer um login aqui no Postman. Pronto, agora eu consigo executar. Tá, então ele vai trazer aquela lista ali, ó. Aquela lista e aqui our price que a gente vai usar lá. A gente pega aqui no load list. Um outro método que a gente vai precisar é esse add stake. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um post na mesma URL, passando os dados da placa, que aqueles atributos que a gente definiu aqui em cima vão servir para isso. Eles vão ser associados pelo vModel com alguns inputs. Tem aqui o new plate, o new model e o new color. Fez o post com esses dados. Depois de inserido, a gente vai limpar os dados e recarregar a lista. Vou acrescentar mais um método aqui, que é o finish stay, que vai fazer um put lá no parking, mandando o ROID. Eu mando o ROID, o que o put vai fazer? A gente configurou lá na nossa API o put para atualizar a estadia com o término, como se fosse a saída do veículo, né? Como se fosse, não, registra a saída do veículo, pegando ali a data hora de término e definindo o preço que foi cobrado. Se der tudo certo, ele recarrega a lista. O último método aqui é o getPrice. O getPrice a gente vai usar para atualizar a lista. Vai ficar um efeito bacana, porque vai ficar mostrando o valor correndo da lista inteira de maneira reativa pelo próprio view. Então no getList, no getPrice, a gente recebe o início da estadia, a gente instancia aqui uma data a partir desse início da estadia, dando um parse nele, né? Calcula aqui a quantidade de milissegundos subtraindo a data atual pelo begin que foi definido aqui em cima, sendo que essa data atual é essa aqui, ó. Now igual a new date. Ela é inicializada com aquele valor, mas ele vai mudar já já. E aí a gente pega esse valor calculado e multiplica pelo hour price, só que dividindo por 60 minutos, por 60 segundos e por 1000 milissegundos. Para finalizar a instância view, aqui a gente dá um load list no mounted e aqui vem a mágica. A gente invoca o set interval para redefinir o valor do now para uma nova data a cada 1000 milissegundos. O que ele vai fazer? A cada segundo ele vai atualizar esse now que está declarado como um atributo do view. Como o view fica monitorando os atributos, ao mudar esse atributo, ele vai identificar que aqui no getPrice ele calcula o milissegundos subtraindo o now do begin. Como o now mudou, ele vai recalcular isso aqui e vai devolver um valor calculado e isso vai atualizar automaticamente na interface. Vai ficar um efeito muito legal, você vai ver já já. Agora a gente volta aqui para a div que vai ficar associada com esse app. Aqui é bom a gente salvar, ver se está escrito tudo, se o código está tudo certinho, dar uma atualizada aqui. Vamos logar, a gente logou, estamos aqui na index, né? Se eu der um F12 aqui, o único erro que apareceu foi o de no session, de não autorizado, foram os que eu tentei agora há pouco, né? Então aqui a gente não tem problema nenhum, parece que está tudo ok. Primeira coisa que a gente coloca na div aqui, não é isso ainda não. Antes disso, a gente precisa colocar essa div, porque eu só quero que seja apresentada a lista dos veículos que estão no estacionamento naquele momento, se uma sessão estiver ativa, senão não é para mostrar nada mesmo. Então não vou nem colocar um VELSE aqui, só esse VIF, aquela instância shared que a gente usou, ela tem dentro dela o session, o shared tem dentro dela o session. Ele começa com o nulo, mas quando tem uma sessão ativa atribuída, a gente verifica. Se tiver sessão, a gente faz aquilo que tem que fazer. Pronto, agora sim, a gente tem aqui, se tiver um erro, a gente apresenta o erro num alerta, para que a gente tenha algum feedback na tela. Se não, a gente coloca um VELSE aqui, vamos colocar um H2 texto parking, a gente coloca uma div com os inputs, então aqui tem um span com um ícone, e aí tem aqui um input para a placa, né, plate, e aí a gente usa o vModel para associar com o new plate, que é esse atributo aqui, né, plate, model e o color. New plate, new model, new color. E um botão. Esse botão vai invocar o add stake, esse método que a gente criou aqui embaixo. Tá, por enquanto, se a gente salvar, a gente já consegue ver. Possivelmente vai até funcionar. Eu atualizei, já apareceu aqui. Provavelmente ele funciona. A gente pode até testar, mas a gente não vai aparecer porque não tem a tabela ainda. Então, se eu colocar aqui a placa BBB 5555, modelo Nissan Kicks, cor preto. Sem seção. Vamos colocar a tabela para a gente entender o que está acontecendo aqui, se pelo menos ele está adicionando. Então eu vou adicionar uma tabela aqui que vai ter uma linha inicial com alguns THs, um para a placa, um para o modelo, um para a cor, um para o início, um para o preço, que eu deixei alinhado aqui à direita, que é a classe do Bootstrap Text-End, e outro para o exit, onde a gente vai colocar um botãozinho. Finalizou a linha, eu começo uma outra linha. Aqui eu vou usar o V4 para percorrer todos os itens na lista, e aqui, eu nem preciso disso, mas vou colocar o row aí. Aí eu coloco aqui um TD para a placa do veículo, outro para o modelo do veículo, outro para a cor, outro para o início da estadia e por fim, um último TD, por fim não, que ainda não acabou,
Mas esse TD ele vai pegar aqui o preço a partir do início da estadia, e aqui a gente vai usar o toLocale string para deixar ele como currency, como moeda. BRL já vai ficar com o símbolo ali do real. E agora sim, para finalizar, um último TD com um button. Esse button vai invocar o finish stay passando o ROID. A gente salva isso aqui, vamos ver como é que ficou lá, eu atualizo. Agora vamos tentar entender o que aconteceu, porque ele não adicionou. Então vamos adicionar uma placa aqui, BBB, 1, 2, 3, 4, modelo. Agora a gente clica aqui e ele dá o erro de não autorizado. Eu estou apontando para outra aplicação com o PF errado agora. Acho que vai funcionar normalmente, porque o do load list estava certo, né? Então vamos colocar uma placa C, modelo. Caramba, agora que eu reparei, coloquei Ford Toro aqui. Pô, tá louco, hein? Tem de tudo de carro. Então, novamente. Vamos adicionar Ford Ranger. Funcionou normalmente. E repara que aqui o tempo ele está contando. Aqui eu já tinha cadastrado antes. Isso aqui eu tive que parar o vídeo. Voltei agora. Foi às 12 horas. Ele estava calculando o preço. Percebe que o preço ele vai mudando sozinho aqui. Está em 30 centavos. Ele está contando como se fosse uma bomba num posto de gasolina. 31. Todos os três eles vão atualizando automaticamente. Isso aqui já está em 7 centavos. É um tempo proporcional. Quando eu clico em Exit, ele sumiu daqui, cliquei aqui, ele sumiu daqui, deixa contando aí nesse tempo. E agora a gente já pode fazer a página History para ver esses dados, vamos ver como é que vai ficar. E a página History a gente meio que pode copiar ainda e colar aqui na History. O que vai mudar aqui? Bom, o H2 aqui não vai ser Parking, vai ser History. A gente não tem essa div porque não tem inputs, o History é só para consultar. Aqui, como é consulta, eu vou incluir o TR do ID. Depois do Begin, a gente tem também um TH pro End e eu não preciso do Exit. Então, vou ter que adicionar aqui um TD pro ID, também um TD pro fim da estadia. Não preciso desse botão. E aqui eu vou pegar o price mesmo, eu não preciso calcular o preço. Ele vai pegar o que está no banco mesmo, que já está no objeto item. Aí o resto aqui, o que vai mudar? Bom, eu não preciso desses dois métodos aqui, eu não preciso nem deles, nem do price. Então eu não tenho isso aqui, o add stay nem o finish stay. Eu não preciso desse intervalo, eu sequer preciso do now. E aqui no load list, eu vou colocar aquele parâmetro maroto que a gente está esperando no get do parking, que é o history. Salvei, vamos ver lá se já está ok, atualizei. Olha só, já está mostrando aqui, ó. Tô na home eu vejo o que está no pátio ali, no estacionamento. Aqui em history, eu vejo os três que já finalizaram, já estão aqui com o Begin, com o End e o preço que foi cobrado ali, que foi calculado. E agora a gente pode fazer o Users. No Users eu também posso copiar, colar aqui, porque boa parte a gente vai conseguir reaproveitar. Uma primeira mudança aqui no H2, aqui a gente vai colocar o Users e vai colocar um button invocando o método que ainda vai ser criado, que é o Remover User, passando o item.ROID. E aqui eu vou fazer um modal, então a gente precisa desses dois parâmetros aqui do Bootstrap, esses dois atributos, o database toggle modal para formar o Bootstrap, que é um modal, e um database target apontando para uma div que ainda não existe, que eu vou colocar agora, que é o add user modal. E aí fora aqui da H2, ó, eu coloco essa div aqui, o modal. Eu copiei esse modal praticamente pronto lá do Bootstrap. Aqui na página do Bootstrap, ó, em Docs, eu rolo aqui até Modal, e aqui é esse aqui que eu peguei, esse botão que eu copiei e colei lá, e esse modal que eu copiei e colei lá também. Isso aqui que a gente vai usar. E aí o que eu no header eu coloquei um H1 com o texto aqui New User, ele ó, tá até com o ID aqui, que não precisa, né, de exemplo e tal. Tem um botão aqui, isso aqui pode remover, tem o botão, e aí esse botão ele só é o close, ele só fecha, né, que é esse botãozinho aqui, ó. Tem o body que tá vazio, já vou preencher, e no footer eu tenho dois botões, um é o cancel, que é do tipo dismiss, ele só fecha, e o outro também é do tipo dismiss, só que ele vai invocar aqui o add user. Eu coloquei o texto save, ele vai invocar o método add user que a gente já vai escrever lá embaixo. Dentro aqui do body, a gente coloca um form que tem uma div para o papel em que eu usei um select, e aí eu já aplico o vModel aqui no new role, que é um atributo que vai precisar ser criado lá embaixo já. Então eu vou criar lá o new role lá embaixo, e tem duas options aqui, uma para user, outra para admin, que é para o usuário não precisar escrever, ele vai selecionar de uma lista. Aí eu tenho aqui uns input group, um para o new login, ao vModel aqui, outro para o new name ao vModel, outro para o new password ao vModel aqui. Então, para isso aqui funcionar,
daqui a pouco a gente já volta aqui. Vamos mexer lá na instância view, porque ela vai precisar sofrer modificações. Então, primeiras modificações, eu não tenho esses atributos aqui. O que eu tenho é new role, new login, new name e new pass. Esse método request não mexe porque é um método de suporte que a gente usa só para não ter que ficar escrevendo sempre a mesma coisa. No load list a gente vai invocar o users e eu não preciso desse negócio do hour price mais. Eu não vou ter nenhum desses caras aqui. Eu não tenho o set interval, inclusive eu não tenho o now. O que eu vou ter aqui depois do load list? O add user, que eu comentei lá em cima. Então a gente vai dar um post no users. Quem que a gente vai mandar? O login, o name, o role e o new password. Aqui no new role eu já deixo como padrão o user, assim como eu fiz aqui em cima. Limpo os outros e dou um load list. Aí eu vou ter o remove user, que vai fazer o quê? Vai dar um delete, passando como parâmetro qual é o ID. Voltando lá para finalizar, onde a gente tem tinha essa table, eu vou apagar porque ela vai ser uma table bem diferente. O que a gente vai ter na table dos usuários? Os campos vão ser o ID, o login, o name, a role e eu deixei aqui para command. Aí tem uma tr com um v-for percorrendo toda a lista, tendo como chave o role ID. Aí eu mostro o role ID, o login, o name, a role e a última célula tem um button que invoca o remove user passando o ID. E aí ele nem tem nada, nem tem isso aqui porque eu não estou usando modal não. Salvei, vamos ver lá se já está funcionando. Isso aqui, já estou vendo os usuários, olha que maravilha. Vamos incluir um usuário novo. Não, tá errado, isso aqui eu não devia estar usando esses campos, não, eles não deviam estar aparecendo aqui. Então vamos remover eles de lá. Essa div aqui, ó, em cima do table que eu esqueci de tirar. Vamos apagar, eu estava escrevendo no lugar errado. Vamos atualizar agora. Pronto, agora sim. Onde que eu adiciono o usuário? Aqui, ó. Aí eu escolho qual tipo de usuário, agora sim. Beltrano da Silva, o password, 1, 2, 3, 4. Clique em Save. Aqui eu estou usando o context de outra aplicação. Não aprende, que dá a copiar, senão o vídeo ia ficar muito extenso. Agora sim, clico na ADD, vamos adicionar o Beltrano. Password 1, 2, 3, 4, salvei, olha o Beltrano ali, apareceu ali o Beltrano, vamos remover o Beltrano, removeu, funcionou, agora a gente tem tudo aqui. Se eu logar aqui como fulano, eu logo como fulano, eu tô aqui no history, lá no header, a LI do admin, dos usuários, ela tem aqui um VIF, então ó, só se eu for admin é que eu mostro esse link. Por isso é que ao logar como fulano, o link de usuários não aparece, só a home e a history. Se eu deslogar e logar agora como admin, loguei como admin, agora eu consigo ver os usuários também, users, history, home, consigo navegar normalmente por eles. E assim, não, mas então só no front-end é uma falha de segurança? Não, no back-end também tem que ter. Então, lá no API Servlet, que a gente tem o Process Session, Process Users, lembra que a gente colocou aqui, ó. Se não tem sessão, não autorizado porque não tem sessão. Agora, se você tem a sessão, mas não é admin, a role desse usuário, não autorizado, só admin consegue gerenciar usuários. Então, mesmo que o engraçadinho, né? Aqui, ó, vou logar como fulano de novo. Loguei como fulano. Mesmo que o engraçadinho venha aqui em cima e escreva users, vai aparecer aqui que não está autorizado, porque ele não pode manipular usuários, né? Mesmo que ele tenha o link salvo. Só precisa fazer um último ajuste que eu reparei só agora. Eu reparei que estava aparecendo aqui, o login era para aparecer o name, né? E realmente estão trocadas as bolas aqui. O name está como admin e o login está como administrador. Vamos deslogar aqui, logar como admin. Aqui em usuários, olha lá, trocou as bolas aqui. Precisa corrigir isso? Então, aqui ó, no get user, eu acho que no get user está acontecendo a mesma coisa. Ele espera o role ID, depois o name, depois o login, depois a role. E aqui está trocado, né? Eu acho que essa mesma troca a gente fez aqui no get users. Olha lá, name, login. Isso significaria a princípio que logar, né? Que eu mudei a API, então ele perde a sessão. Isso, ó, agora já está certinho. Apareceu o administrador e apareceu aqui o login. Pronto, agora está funcionando direitinho. Vamos logar como fulano. Navega entre a home e a history. Desloguei, que maravilha. Viu? Rapidinho aqui a gente consegue implementar uma aplicação. O SQLite é um banco de dados muito prático para utilizar para fazer aplicações de pequeno porte e até de médio porte. Aqui a gente não considerou alguns mecanismos importantes para uma aplicação ter escala. Então, não tem paginação, por exemplo. O history ali, o parking não tem problema porque a gente tem uma quantidade limitada de veículos que podem ficar simultaneamente dentro de um estacionamento. Mas o history, e uma aplicação mesmo de médio porte, você não teria muitos usuários. Mas o history, ele tende a ficar muito grande. O ideal seria ali fazer um sistema de navegação por ano e meses. Isso te permitiria um filtro natural
e ainda poderia mostrar estatisticamente a quantidade de estadias que tiveram por dia, o que poderia ser interessante. Mas do ponto de vista do mecanismo de controle de acesso, da utilização do Vue para fazer as requisições assíncronas e oferecer para o usuário uma interface que seja bonita por causa do Bootstrap e também muito prática e versátil por causa do Vue. É um modelo bem simples e bacana, serve aí de recurso para um início de desenvolvimento. Uma boa referência. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e até!